Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 30 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, terça-feira dela, Liga dos Campeões, Orelhuda, Champions League, como você preferir. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 13h45, Liga dos Campeões, a Atalanta recebendo o Clube Brugge. Clube Brugge que na estreia meteu 4-1 no Mônaco, jogando em casa, e a Atalanta tomou um vareio do Paris Saint-Germain, 4-0. Ou seja, a Atalanta jogando em casa precisa de uma reação aqui para não se complicar na fase de classificação, tá certo? O que me chamou a atenção aqui? Vamos lá. Dos 5 últimos jogos da Atalanta em casa, ambas marcam, bateu em todas as partidas. O Clube Brugge, jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, em 4 ele meteu gol. O que eu vejo pré-live aqui? A Atalanta joga em casa, precisa de um bom resultado. Vai pra cima, vai pra dentro. Vai enfrentar um visitante que geralmente faz gol. Então uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Atalanta e Clube Brugge. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios pode ser bacana, hein? Atalanta 7.7, média alta. Clube Brugge como visitante 6.2. As duas equipes com médias altas aí de escanteio, tá? Cartões, Atalanta 1.7, Clube Brugge 1.8, Juizão 3.9. Time, vamos lá. Se a gente puxar a média da Atalanta no primeiro tempo, pensando em cartões, meio cartão por partida. O Clube Brugge, como visitante, também no primeiro tempo, meio cartão por partida. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? Para fechar essa análise, prováveis escalações para Atalanta e Clube Brugge. Vamos lá. Pelo lado da Atalanta, finalização, chute a gol, mesmo gol. Krostovic e para desarmes, o Derrum. Pelo lado do Clube Brugge, finalização, chute a gol, Tressoldi e o Tezolis. E para desarmes, o Mechele. Fechou? E vamos lá, 13h45, mais um jogo de Liga dos Campeões. O Kairat do Cazaquistão recebendo o Real Madrid da Espanha. Vamos por partes aqui. Jogo de estreia, o Real Madrid na Espanha meteu 2-1 no Olympique. O Kairat foi até Portugal e perdeu por 4-1 do Sporting. No final de semana, o Real Madrid tomou um atropelo do seu principal rival da Espanha, ao lado do Barcelona, eu diria, o Atlético de Madrid. 5-2. Aliás, um parênteses aqui, eu não consigo entender essa equipe do Atlético de Madrid. Ela perde para equipes que estão lá embaixo, e aí ela pega o Real Madrid e mete 5-2. Desculpa, eu não entendo essa equipe e desisti de tentar entender. Voltando aqui para a Liga dos Campeões. Vamos lá. O Real Madrid, tecnicamente, é muito mais time. Provavelmente vai vencer a partida. Primeiro tempo, Real Madrid na pressão. Vitória do Real Madrid já no primeiro tempo. Gol do Real Madrid também já no primeiro tempo. Falando em primeiro tempo, o Real Madrid deve ter mais posse e fazer mais pressão. Finalizações e escanteios a favor do Real Madrid no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 6,5 finalizações Real Madrid no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Real Madrid no primeiro tempo. Como eu vejo o Real Madrid com bastante posse de bola e bastante pressão, o Kairat deve ter poucas oportunidades nessa partida. E aí a gente pode pensar que num primeiro tempo, com menos de 3, menos de 2 escanteios para o Kairat no primeiro tempo. Para ambas as equipes marcarem? Não. Eu acho difícil a equipe do Kairat meter gol no Real Madrid, tá certo? Time, falando aqui de jogadores, né, não tem muito o que inventar. Um gol do Mbappé na partida, é isso. Time, como aqui a gente faz as análises por ordem de horário, às 15 horas a gente vai ter Holandinha, também na terça-feira. Holandinha, segunda divisão da Holanda. Vamos lá, campeonato bom para gols, tá?
2 gols por partida, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Liga dos Campeões novamente. E vamos lá, 16 horas, retornando aqui para a Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid recebendo o Frankfurt. Frankfurt que na estreia meteu 5-1 no Galatasaray, jogo lá na Alemanha, e o Atlético de Madrid perdeu na Inglaterra para o Liverpool por 3-2, jogão de bola. Vamos lá, o Atlético de Madrid vai jogar em casa e precisa de um bom resultado. Se o Atlético de Madrid jogar metade do que jogou contra o Real Madrid, o Atlético de Madrid não perde. Aí vem meu questionamento, dá para confiar nessa equipe do Atlético de Madrid? Interrogação. Até porque o Frankfurt vem fazendo uma temporada bem interessante. Então aqui pré-live, olhando a tendência das duas equipes, eu prefiro gols, tá? Até porque o Atlético de Madrid em casa é over gols e o Frankfurt jogando fora extremamente over gols. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Atlético de Madrid e Frankfurt. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Escanteios, Atlético de Madrid 6.9, média alta. Frankfurt 5.7, também média alta. Time, se liga aqui, ó. Final do primeiro tempo, esse jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Baita probabilidade para sair esse canto, tá? Cartões, Atlético de Madrid 1.9, Frankfurt 2.2, Juizão 5.2, um cartão aí para cada equipe. Time, para fechar essa análise entre Atlético de Madrid e Frankfurt, vamos falar um pouquinho aqui de jogadores, tá? Finalização, chute a gol, mesmo gol, Julián Álvarez, joga demais, tá batendo várias faltas, inclusive fez gol no Real Madrid de falta, tá legal? Então finalização, chute a gol, mesmo gol, Julián Álvarez. Inclusive as penalidades, se tiver, geralmente é ele que bate. Pelo lado do Frankfurt, para finalização, chute a gol, o Zoom e também o Doan. Vamos lá, para desarmes, pelo lado do Frankfurt, o Brown, lateral esquerdo, e o Atlético de Madrid para desarmes, o Barrios, volantão da equipe. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Bodo Glimt recebendo o Tottenham. Vamos lá. Na estreia, o Bodo Glimt jogou fora de casa contra o Slavia Praga, 2-2, e o Tottenham em casa ganhou do Villarreal. Vamos lá, o que eu vejo aqui? Pré-live, jogo para gols, tá? O Bodo Glimt é um velho conhecido do canal e geralmente faz partidas com muitos gols. O Tottenham jogando fora de casa também é uma equipe que geralmente faz partidas com muitos gols. Aliás, que decepção o Tottenham no sabadão, né? Empatar 1-1 contra o Wolverhampton, que estava lá embaixo na tabela de classificação. Piada que esse time do Tottenham voltou a oscilar. Pré-live, prefiro gols. Jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Bodo Glimt e Tottenham. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Bodo Glimt 6 de média, Tottenham 5.2. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Final do primeiro tempo, se a partida ainda estiver 0-0, um escanteio no final do primeiro tempo, se o jogo estiver em alta intensidade, pode ser bacana. Cartões, Bodo Glimt meio, média baixa, Tottenham 2.1, Juizão 4.3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. Bodo Glimt 0.4, Tottenham 0.6. Talvez aqui primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá para fechar aqui Bodo Glimt e Tottenham. Jogadores, prováveis escalações aqui na tela. Pelo lado do Bodo Glimt, finalização, chute a gol, mesmo gol, Kasper Rolf. E para desarmes, o Berg. Pelo lado do Tottenham, o trio de ataque para finalização, chute a gol é bem interessante. O Kudus, o Richarlison e também o Xavi Simons. Para desarmes, Palhinha e o Pedro Porro. Zagueiro artilheiro, finalização de cabeça, Romero. Fechou? E vamos lá, 16 horas, Liga dos Campeões, o Chelsea da Inglaterra recebendo o Benfica de Portugal. Time, é o seguinte, na estreia, o Benfica, ele perdeu por 3-2 do Qarabag e o jogo em Portugal. Detalhe, o Benfica fez 2-0 e tomou a virada para 3-2. Aí o técnico caiu, chegou o Mourinho e na última partida o Benfica conseguiu no Campeonato Português vencer o Gil Vicente, tá beleza? O Chelsea também perdeu na estreia por 3-1 para o Bayern, jogo na Alemanha, derrota normal. O Chelsea, o que me chama a atenção aqui?
Pela Premier League no final de semana, estava ganhando de 1-0 do Brighton. Aí teve um jogador expulso e tomou a virada para 3-1. Ou seja, as duas equipes vêm oscilando bastante e trazem pouca confiança no pré-live, tá legal? Mas assim, olhando parte técnica e o jogo na Inglaterra, eu acho que o Chelsea não perde. Chelsea empate anula, dupla hipótese, Chelsea. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Chelsea e Benfica. Jogo para 2 gols, 65%, a probabilidade não é tão alta. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Talvez aqui pensando em gols, um gol do Chelsea na partida. Escanteios, Chelsea 6.1, Benfica 4.3. Cartões, Chelsea 2, Benfica 2.9, Juizão 4.2, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Chelsea e Benfica. Time, pelo lado do Benfica, para finalização, desarme e falta, Richard Rios. Ele faz aí as 3 coisas de maneira bem interessante. Finaliza de fora da área, desarma pra caramba no meio de campo e como dá muito combate no meio de campo, geralmente faz falta. Outro cara aqui para desarme, Ausners, tá bom? Para finalização, chute a gol, Pavlidis. E quem tá jogando muita bola é o Luque Bacchio. Ele tá jogando pra caramba, põe a bola no chão, vai pra cima. Ele vai pegar o Cucurella. Então, Cucurella, para desarmes e faltas, também pode ser bacana. Vejo aqui eles batendo de frente e o Cucurella, para desarmar, para chegar junto, vai acabar também fazendo falta. Pelo lado do Chelsea, para desarmes, o Pitbull cai cedo. E também, vou falar para vocês, a gente pode pensar aqui, ó, numa finalização do Caicedo no jogo. Por quê? Ele vai ficar ali no meio de campo. Se sobrar uma bola na intermediária, de repente ele vai dar aquela pancada, tá beleza? E um cara que finaliza bastante de fora da área é o Enzo Fernandes. Outro cara aqui para chute a gol ou mesmo finalização, João Pedro e também o Estevam. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Galatasaray da Turquia jogando contra o Liverpool da Inglaterra. O Liverpool na estreia meteu 3-2 na Inglaterra no Atlético de Madrid e o Galatasaray na Alemanha tomou de 5-1 do Frankfurt, tomou uma sacolada. Se a gente olha o retrospecto do Galatasaray em casa, é uma equipe extremamente overgoals e o Liverpool jogando fora também uma equipe overgoals. Então aqui um jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Olhando a parte técnica, o Liverpool é mais time. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Liverpool não perde. Liverpool empate anula, dupla hipótese, Liverpool. Fechou? E vamos lá, probabilidades na tela para Galatasaray e Liverpool. 70% aqui a probabilidade para 2 gols. A probabilidade não é tão alta, mas eu vejo aqui um jogo para pelo menos 2 gols. Escanteios, Galatasaray 6.6, Liverpool 5.8. As duas equipes com altas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, dá para pensar sim em um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Galatasaray 1.7, Liverpool 1.8. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Galatasaray e Liverpool. Jogadores para finalização, chute a gol, o Yilmaz e também o Sané. Para desarmes, pelo lado do Galatasaray, Torreira, o Sanches e o Salai. Pelo lado do Liverpool, para finalização, chute a gol, o quarteto aqui com altas chances de finalizar e chutar a gol. Salah, Szoboszlai, o Szoboszlai tá finalizando pra caramba. Gakpo e no comando de ataque, Ekitike. E para desarmes, o Szoboszlai e também o Gravenberch. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, a Inter de Milão recebendo o Slavia Praga. Inter de Milão que na estreia ganhou do Ajax por 2-0 na Holanda. O Slavia Praga em casa empatou em 2-2 com o Bodø/Glimt. Time, jogo na Itália, a Inter de Milão é favorita para vencer, tá? Vitória Inter de Milão para vencer um dos tempos, uma das partes. E temos aqui também duas equipes com tendência para gols. Uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Inter de Milão e Slavia Praga. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Inter de Milão 5.7, Slavia Praga 7.5, as duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões, Inter 1.5, Slavia Praga 2.2, Juizão 3.6,
Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo. Inter de Milão 0.8, Slavia Praga 1.1. É isso, fechou. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Slavia Praga. Pela Inter de Milão, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Lautaro Martinez e também o Thuram. Para desarmes, o Barella e o Dumfries. É isso. Mais uma partida de Liga dos Campeões às 16 horas, o Olympique de Marseille recebendo o Ajax. O Olympique que perdeu para o Real Madrid na estreia, jogo na Espanha, 2-1, derrota normal, e o Ajax perdeu em casa para a Inter de Milão. Agora esse jogo é na França. Vamos lá. Olympique de Marseille em casa. Dos 5 últimos jogos, 4 vitórias e um empate. Vem muito bem jogando em casa e mercado de gols muito forte. O Ajax como visitante, 4 empates, 1 derrota, nenhuma vitória e mercado de gols muito forte. Mas o Ajax fora de casa com dificuldades para vencer as partidas. Pensando nisso, para resultado, Olympique de Marseille empate anula, Olympique para vencer um dos tempos, uma das partes. E pensando em gols, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Olympique e Ajax. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Olympique 6.6, Ajax 5.7. Duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões, Olympique 2, Ajax 1.9, Juizão 3.2. Fechou? Para fechar essa análise entre Olympique e Ajax, jogadores, prováveis escalações na tela. Finalização, chute a gol, mesmo gol, Aubameyang e também o Greenwood, pelo lado do Olympique. Para desarmes, Rosberg e também esse cara, ele pode finalizar de fora da área, tá beleza? Pelo lado do Ajax, finalização, chute a gol, Weghorst e para desarmes, o Taylor. Fechou? 16 horas para fechar aqui Liga dos Campeões, jogo entre Pafos e Bayern de Munique. Time, essa análise é bem parecida com Kairat e Real Madrid. A gente tem um super favorito jogando como visitante. Então aqui, vamos lá. Vitória do Bayern, primeiro tempo, Bayern na pressão, gol no primeiro tempo, vitória do Bayern também no primeiro tempo. Falando em primeiro tempo, dá pra gente pensar em finalização e escanteio a favor do Bayern no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 6,5 finalizações Bayern no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Bayern no primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, o Bayern deve ter muito mais posse de bola e fazer mais pressão. Então, primeiro tempo aqui para o Pafos, ter menos de 3, menos de 2 escanteios. Para ambas as equipes marcarem? Não. Eu acho difícil o Bayern de Munique sofrer gol da equipe do Pafos, tá beleza? E que mais que a gente pode falar aqui? Jogadores, vamos lá. Vamos lá, prováveis escalações aqui para Pafos e Bayern de Munique. Pelo lado do Bayern, chute a gol, o mesmo gol, Harry Kane e também o Olise. Para desarmes, o Leimer. Time, para zebra, vai que você quer tentar uma finalizaçãozinha aí do Pafos? Já e também o PP, tá beleza? 21h30, Campeonato Brasileiro na área, o Atlético Mineiro jogando contra o Juventude. Tabela de classificação, o Galão da Massa vem na 14ª colocação e o Juventude dentro de Z4 na 17ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Atlético Mineiro jogando em casa, ganhou 2, perdeu 2, empatou outra, vem oscilando dentro da competição. E o Juventude como visitante são 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Time, o seguinte, eu vejo 2 cenários aqui para essa partida, tá? Como o Atlético Mineiro vai jogar em casa, eu acho que o Atlético Mineiro não deve perder, mas não será um jogo fácil. O Atlético Mineiro, ele vem sofrendo aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Então, pensando em resultado, Atlético Mineiro empate anula, pode ser uma alternativa. E como a cotação do Juventude é uma cotação bem mais alta, dá para pensar aqui também num handicap asiático, mais 2 para o Juventude, tá beleza? Probabilidades aí na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Atlético Mineiro e Juventude. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Pré-live, não gostei de nenhuma das duas alternativas. Escanteios, Atlético Mineiro 4.9, Juventude 4.2. Cartões, Galo 2.9, Juventude 2.8, Juizão 4.8. Pelo menos um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Atlético Mineiro e Juventude. Vamos lá. Para finalização, chute a gol. Pelo lado do Galão da Massa, Rony e também o Scarpa. Para desarmes, Alan Franco. Pelo lado do Juventude, para finalização, Luiz Mandaca.
O Luiz Mandaca também desarma, então é um cara interessante para finalização e desarmes, e também para desarmes, o Marcelo Hermes. Fechou? E para fechar, às 21h35, Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás jogando contra o Atlético Goianiense. Jogo aqui de alta rivalidade. Pré-live, jogo para cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. É isso. Vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite para essa terça-feira? Jogo entre Kairat e Real Madrid. Real Madrid para vencer no primeiro tempo. E no confronto entre Inter de Milão e Slavia Praga, Inter de Milão para vencer um dos tempos, uma das partes. Tá beleza? Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão? Palpitão 365 no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Jogo entre Chelsea e Benfica. Cucureia, um desarme. Caicedo, 2 desarmes. Richard Rios, 2 desarmes. Ausners, 1 desarme. Caicedo para cometer uma falta. Cucureia para cometer uma falta. Richard Rios para cometer uma falta. Antônio Silva para cometer uma falta. Esse é o palpitão 365. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Amanhã também tem Champions League. Então deixa a curtida, faz o comentário pra gente trazer melhor palpite, palpitão e tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!